Família, saudações. Daqui mais uma vez o vosso Mano Gica com o 10º vídeo daquilo que estamos a chamar as leituras do fraccionismo. Quando eu pensei em fazer as leituras do fraccionismo, foi necessariamente quando Solange Faria e Benja Satula tinham publicado esta obra. Aí eu já estava a começar a selecionar as 27 obras para fazer leituras do fraccionismo. Mas perante essa matéria muito relevante que eu vou encontrando aqui de Solange Faria e de Benja Satula, as confissões de um estadista, tem que ver que vamos só baixar um bocado aqui a nossa música do fundo. Tem que ver que não há melhor livro para ilustrar as leituras do fraccionismo. E por essa razão nós vamos fazer 3 vídeos. 3 vídeos com base aqui Benja Satula e Solange Faria. Este é o 10º vídeo, mas o vídeo A da confissão de um estadista. Portanto, é sabido que quando o Dr. Antônio Agostinho Neto faleceu, José Eduardo dos Santos veio no poder. E veio no poder numa fase em que estava-se a sair dessa transição dos problemas da intentona, como se chamou, do 27 de maio, e de muita gente que estava a sair da cadeia, e José Eduardo dos Santos sabia disso. Mas, no entanto, no primeiro vídeo que eu faço de Michel, o Nuvem Negra, eu apresento que José Eduardo dos Santos e Lúcio Lara foram chamados para fazer o inquérito. E eu disse que ninguém sabia. Mas claro que a leitura do fraccionismo, hoje aqui neste livro de Solange Faria e Benja Satula, recentemente publicado, que deu muita polêmica, que uns dizem que pronto, não é verdadeiro, é uma ficção, parece que é o que José Eduardo dos Santos queria que fosse, mas vamos fazer a nossa leitura com base nisso. E é preciso nós nos agarrarmos bem e ouvirmos bem, porque eu vou fazer 3 leituras. Esta é a leitura, a 10ª leitura das confissões, e temos aqui do fraccionismo, mas as confissões de um estadista A. Vamos então começar assim. Na página 18, onde encontra-se uma fotografia do Dr. Antônio Agostinho Neto a conversar com José Eduardo dos Santos. Essa fotografia nos retrata, nos leva para muitas análises. Muitas análises, essa fotografia pode nos dizer muitas coisas. Mas assim dizia, Confissões de um Estadista. Página 18. O 27 de maio de 1977. É preciso a gente sempre reiterar. Diz assim: o processo de luta de libertação e descolonização do país, que culminou com o empossamento do camarada Agostinho Neto como presidente da República Popular de Angola, foi um processo de ponto de vista político e social marcado por muitas interferências internas no seio do MPLA, leituras do fraccionismo, quer pelos camaradas dentro do próprio MPLA, como pelos outros movimentos que participaram neste processo da queda do regime colonial. Esta aqui é só para nós abrirmos parênteses, são palavras de José Eduardo dos Santos, porque é ele que está a confessar. Estamos a trazer essa confissão do José Eduardo dos Santos para leituras de fraccionismo. Não vai tardar muito a leitura para já. Conforme eu dizia, internamente havia alguns camaradas que não concordavam com os acordos que tinham sido celebrados, entre o MPLA e aquele regime colonial, o que implicaria uma governação conjunta entre governo angolano e o governo português. Mesmo que do ponto de vista aparente não fosse, após a tomada de posse do camarada Dr. Antônio Agostinho Neto, foram surgindo muitas inquietações.
alguns camaradas não compreendiam a forma de se governar que se estava a implementar dentro e fora do partido. Por outro lado, mesmo antes da tomada de posse do camarada Dr. Antônio Agostinho Neto, muitos camaradas se tinham levantado e não concordavam com os acordos que tinham sido celebrados entre Portugal e Angola. Por isso, sobre aqueles que se tinham sentido afastados desse processo, concluiu-se que poderiam criar grupos de revolta e derrubar o regime que se tinha implementado sob o lema de um só povo e uma só nação. Confissões de um estadista e leituras de fraccionismo. Foi assim que, em janeiro de 1977, aqui temos a resposta do primeiro vídeo, se começou uma investigação interna para averiguar se algum dos nossos camaradas pretendiam ou não derrubar o governo que se tinha instalado com a tomada de posse do camarada Dr. Antônio Agostinho Neto e comigo, José Eduardo dos Santos, as leituras do fraccionismo. Fazendo parte dessa comissão, concluiu-se que havia fortes indícios que estes camaradas, se fossem rebelar contra o governo recentemente instalado, o governo do MPLA, foi assim que, pela via da guarda da segurança, decidiu-se abater todos aqueles para nos... Poças, até perdi-me. Decidiu-se abater todos aqueles para nós apresentava indícios de uma forte ameaça. Assim surgiu o 27 de maio, em que nós, enquanto partido, fomos obrigados a eliminar aqueles que conosco guerrearam no processo de toda a libertação de Angola e de África. A todos os camaradas e os seus familiares, e em meu nome, José Eduardo dos Santos, peço perdão pelos erros cometidos no passado. Fico por aqui. Esta é a primeira parte deste livro, A Confissão de um Estadista, com Solange Faria e Beija Satula. Prometo voltar amanhã com a parte B da outra leitura do fraccionismo de 1977. Sugiro-te a ler mais um. Estamos juntos. Um abraço.